Oi, pessoal. Boa tarde. É, Então, a gente vai iniciar a disciplina de Matemática Elementar 2, tá? Eu sou o professor responsável pela disciplina. É, E a gente vai adotar, para essa disciplina, a gente vai adotar o sistema híbrido, tá? A ideia era que a gente começasse presencialmente essa semana já, né? Iniciasse a disciplina de modo presencial. Só que eu tive alguns problemas não, na verdade, resolvendo algumas questões de saúde, né, pessoal, obviamente. E, e aí a gente não vai iniciar. É porque assim, na verdade eu tinha duas opções, né? A, a primeira opção seria eu pegar uma licença médica e ficar, né, por 4 meses afastado, que cobriria o semestre letivo todo. E aí não ministraria a disciplina para vocês, né? Essa era a opção. E a segunda opção é a opção que me pareceu mais não prejudicial para vocês, né? Menos prejudicial para vocês, porque a questão de eu afastar com licença, as disciplinas já haviam sido distribuídas, né? Geralmente na metade na segunda metade ali do semestre passado, né? Quando o semestre está rolando, a gente tem reuniões, né, de colegiado para fazer a distribuição de disciplinas, né? Então, as disciplinas que eu ministraria nesse semestre já foram distribuídas há algum tempo lá no semestre passado. E aí, meu problema de saúde é recente, né? Eu, né, fui diagnosticado há pouco tempo. É, E aí, então, para abandonar a disciplina, sim. E principalmente nessa época, eu tenho certeza que vocês teriam, né, a coordenação em si teria dificuldade para me substituir nesse momento. E acabaria que vocês iam ficar sem aula, né? Se não o período todo, uma boa parte do período aí sem atividades nenhuma em relação às disciplinas. Eu estou com 3 disciplinas esse semestre, então seriam 3 disciplinas que a coordenação do curso teria que, né, que, que, que tentar de alguma forma resolver esse problema. Então, para não prejudicar vocês e de certa forma, né, para que eu não ficasse também prejudicado, aí eu pensei na seguinte maneira: como a gente ainda tem uma resolução que permite que as aulas, né, sejam ministradas, né, de modo híbrido, ou seja, de forma presencial e de modo remoto, eu pensei em iniciar, né, esse mês de junho as atividades de modo remoto, tá? Então, para esse primeiro mês, a gente vai ter aula de modo remoto e a partir do dia 5 de junho eu estou aí com vocês, tá? Então, eu acho que é a maneira que eu vi que, né, facilitaria tanto o caso de vocês, né, para vocês não ficarem sem aula, e o meu caso, que era o que eu não ah, que eu ainda preciso fazer algumas coisas aqui em relação ao tratamento que eu tô fazendo, né? E aí, então, tentei ver um meio termo aí para que nem vocês, nem eu ficasse prejudicado. Então, a gente vai iniciar de modo remoto e vai finalizar a disciplina de modo presencial, tá? Nesse primeiro mês, as atividades todas que vão acontecer vão ser de modo remoto e a gente vai conversar como é que vai acontecer, né? Os alunos que já foram meus alunos, né? Ah, já tenho o- basicamente a ideia geral de como é que eu tenho
conduzidas as atividades de modo remoto, né? A gente vai seguir esse mesmo padrão que eu venho adotando até aqui, né? E para os novos alunos, eu, a gente vai conversar aqui direitinho como é que vai proceder. Então, vamos iniciar aqui essa apresentação. Então, a aula de hoje é basicamente para apresentar o plano de ensino para vocês e definir as questões relacionadas ao cronograma da disciplina. A nossa disciplina é uma disciplina de 60 horas. Meu Deus, coisa chata. É uma disciplina de 60 horas e matemática elementar 2, né, a disciplina, ela não tem pré-requisito, né, são 4 créditos, o código da disciplina ISM 027, né, é uma disciplina eminentemente teórica, não tem atividade prática, né, só teoria. E eu sou o professor responsável da disciplina apenas. Pessoal, a disciplina foi lançada nos seguintes horários, né? Vocês já devem ter essas informações, mas não custa nada relembrá-los de que a disciplina está lançada no eCampus no horário das 8 às 22 horas, no horário de terça-feira, e na quinta-feira, nesse mesmo horário, de 8 às 22. Então, sempre no último horário aí, noturno, tá? Agora, nesse primeiro momento, geralmente eu adoto né, o critério não, de não, na verdade, de sempre disponibilizar a aula antes. A gente não vai ter nenhum encontro síncrono, tá? Que eu, das minhas experiências, esses encontros síncronos, né, que seriam, né, a aula ao vivo, no horário que a disciplina está lá definida, eles não são muito produtivos, né, porque a gente tem problemas de conexão com a internet, ah, e aí a maioria dos alunos acabam não acompanhando as atividades nos horários, né, que são definidos. E aí, então, para fugir um pouco disso, eu gravo a aula previamente e disponibilizo o link da aula, né, lá no Google Classroom, para que vocês, né, consigam baixar e assistir no momento oportuno, né, que for melhor para vocês. Então, para essas aulas que vão acontecer, né, de modo remoto, inicialmente, né, para esse mês de junho, o que vai acontecer? Então, eu vou fazer isso. E aí, geralmente, eu disponibilizo a aula, né, no horário da tarde, né, para que até chegar lá o horário da noite, vocês já tenham conseguido, por exemplo, baixar a aula para, né, para aqueles alunos que têm a rotina de não, vou assistir a aula realmente no horário que está previamente definido, né, ter essa opção também, tá? E aí, então, a gente tem esses horários definidos. Então, segundo horário do turno noturno. Né? E aí o detalhe é que nas nossas atividades presenciais a gente vai seguir esse horário que está definido aqui, tá? Na hora de atendimento, o horário de atendimento eu coloquei à tarde, tá? Na terça-feira, de 14 às 16 e na sexta-feira, de 16 às 18, tá? São os horários aí em que eu preciso disponibilizar um tempo para atendimento de aluno, né? Aluno que tem dúvida, aluno que tem que me procurar no horário, geralmente no horário alternativo ao horário em que vocês estudam, né? Aqui não faz muito sentido eu manter o horário no mesmo turno que vocês estudam, porque né, todos os horários de vocês, o turno noturno, já estão carregados, né? Já estão lotados aí, preenchidos com todas as aulas que vocês têm que ter no semestre. Então, não faria sentido eu colocar atendimento de vocês no mesmo turno que vocês estudam, tá? Aqui é o nosso link para a sala virtual é, que a gente vai utilizar nesse semestre.
Eu tenho que lembrar de colocar isso no WhatsApp, para aqueles alunos que ainda não estão aqui, mas eu vou colocar isso. Uma informação que eu esqueci de colocar aqui é o monitor da disciplina. A disciplina de matemática elementar tem um monitor bolsista e tem também um monitor voluntário, tá? Ah, o monitor bolsista é o Marcos, é o Marcos, Marcos Mota. Acredito que eu adicionei ele no grupo, tá? Depois eu peço para ele se apresentar lá no grupo para vocês. Esqueci de colocar o voluntário, que é o Sidney. É o Sidney? É, acho que é o Sidney. Mas depois eu confiro direitinho e mando essa informação certinha para vocês. Adiciono ele também no grupo para que a gente tenha para que vocês tenham contato deles e ah, consigam estabelecer né, alguma relação aí em que de alguma forma eles consigam auxiliar vocês aí ao longo da disciplina também, se for uma opção de vocês. Geralmente, para os meus monitores, eu não estabeleço atividades que eles tenham que cumprir, tá? É muito fácil ser meu monitor. Ah, porque geralmente isso fica muito a critério do aluno, né, em procurar ou não o monitor para esclarecer alguma dúvida, né, de repente. É óbvio que eles têm que manter uma certa carga horária de atividades, né, deixar pelo menos disponível uma certa carga horária, pelo menos o monitor bolsista tem que fazer isso, são 12 horas semanais, né, e aí eles acabam disponibilizando um tempo para, né, ajudar vocês em algumas dúvidas que apareçam aí ao longo da disciplina, que vocês, né, de alguma forma não consigam me encontrar ou não queiram me encontrar além do horário da disciplina, tá? É uma opção aí vocês utilizarem, utilizarem, ótimo, né? Vocês consultarem o monitor da disciplina também, tá? E aí então eu deixo muito solto isso, né? Para o fato de vocês, né, irem buscar o monitor, né, eventualmente. É, o monitor está recebendo, né, uma bolsa para isso, né, então faça uso. O que mais que eu coloquei aqui? Aqui, a ementa da disciplina a gente vai abordar basicamente não, a gente vai abordar isso. Análise combinatória, né, toda aquela parte de permutação, combinação, arranjo, binômio de Newton, enfim, toda essa parte de análise combinatória vai ser tratada aqui nesse primeiro momento da disciplina. Na sequência, a gente avança para tratar de matrizes, e aí matrizes, determinantes e sistemas lineares aí na sequência. Só que eu quebrei aqui a lógica, a sequência, e a gente vai tratar de matrizes e determinantes, e aí eu separei isso, né, em uma outra unidade para a gente tratar de sistemas lineares. Na sequência vem matemática financeira e, por fim, progressão, né? Tanto a aritmética quanto a geométrica. Né? São esses os tópicos aí que a gente vai abordar na disciplina. O objetivo é basicamente revisar os principais tópicos de matemática elementar, né, do ensino médio, visando a docência, né, visando o ensino desses conteúdos na prática do ensino do ensino médio, né? O nosso cronograma, aqui eu dividi
Aqui eu peguei e agrupei, né? A aula de hoje está como computada aqui, nosso primeiro contato, né? E essa atividade ela foi colocada, né? Como 2 horas, obviamente que a gente não vai usar todo esse tempo, né, para apresentar o plano de ensino, mas eu sempre inicio, né, inicio a atividade da disciplina. Na verdade, isso é uma atividade obrigatória, né, apresentar a ementa, apresentar o plano de ensino da disciplina. Na sequência aí, né, entram as nossas, a gente já entra na unidade de análise combinatória. A análise combinatória vai do dia 2 ao dia 9 de junho, a gente vai levar aí 4 horas de aula, 4 aulas, né? São 8 horas que foram colocadas aqui, e aí vão acontecer de modo remoto. Na sequência, finalizou a primeira unidade, aí a gente entra naquele esquema de lista de exercício. Na primeira lista de exercício, no dia 14/6, né? Computando aí mais uma aula, né? Mais 2 horas de aula. E aí, na sequência, do dia 20 ao dia 30, a gente entra na unidade de matrizes, tá? Essa atividade também ainda, né, são 6 horas aqui, tá? 3 aulas, falando de matrizes. Essa atividade ainda é uma atividade remota. E no dia 26/6, nossa segunda lista de exercício, certo? E aí, finalizou a segunda lista, né? Foi disponibilizada a segunda lista, a aula seguinte, tá? A aula seguinte é a nossa avaliação, primeira avaliação. E aí a primeira avaliação envolve as duas unidades que foram abordadas, né? No caso, análise combinatória e matrizes. Essa avaliação eu deixei aqui como interrogação porque é uma atividade que vai estar prevista para acontecer no dia 5 de julho. No dia 5 de julho eu estarei, dia 5 estarei indo? Eu chego na verdade no dia 5 de julho em Quari, tá? E aí, eu coloquei aqui como indefinido se vai ser presencial ou se vai ser remoto, porque eu queria ver, quero ver com vocês o que é que vocês vão preferir, se vão preferir a avaliação presencial, e a gente já, né, no dia 5 já inicia, né, presencialmente com essa avaliação, ou se, né, querem manter, né, essas duas unidades, né, duas unidades iniciais, como toda ela foi de modo remoto, se querem manter a avaliação também de modo remoto. E aí ele iniciaria só presencialmente só no dia 7, tá? E aí então a gente vai conversando aí para ver o que vai ser decidido, tá? Mas há a possibilidade de ser remoto ou presencial, tá? Essa primeira avaliação. E aí, na sequência, né, a partir do dia 7, aí sim a gente já tem então tudo presencial, né? Do dia 7 ao dia 14/7, a nossa terceira unidade, que a gente vai tratar de determinantes, mais 6 horas. A terceira lista de exercício definida aí para o dia 19 de julho. Aí do dia 21 de julho até o dia 2 de agosto, sistemas lineares, a nossa quarta unidade. Finalizou a quarta unidade. Na sequência entra a quarta lista de exercício, no dia 4/8, né? E a nossa primeira, ou no caso, segunda avaliação presencial, no dia 9/8, que é a segunda avaliação. Tá? Essa sim já acontecerá, com certeza, de modo presencial. Droga. Tá. Tive uma crise de tosse aqui. E aí, avançando, então, finalizou a nossa segunda avaliação, a gente avança para a unidade, as duas últimas unidades, que é a matemática financeira e a questão das progressões. Matemática financeira vai do dia
11 ao dia 18 de... Não é junho, tá? Errei aqui. Mas é agosto, né? A gente já está em agosto. Do dia 11 ao dia 18 de agosto, 6 horas, falando de matemática financeira. No dia 23 do 8, a quinta lista de exercício. E no dia 25 de agosto até o dia 6 de setembro, a gente vai tratar de progressões, né? Total de 8 horas de aula para esse tema. É. E aí, então, a última lista de exercícios vai ser no dia 8 do 9, a, a 8 do 9, e a terceira avaliação e última avaliação será no dia 13 do 9, né? 13 de setembro, que é uma atividade também presencial. A avaliação de vocês final, a avaliação final está previsto não, vai acontecer no dia 20 de setembro, tá? A avaliação final. Se ninguém for para a avaliação final, a gente está liberado no dia 13, tá? Dia 13 é o último dia de aula do nossa última atividade do período letivo, né? Propriamente dito, que aí entra no calendário de avaliações finais. O período vai até o dia 15 de setembro, né? Mas nosso último contato é no dia 13. A gente consegue completar as 60 horas de atividade no dia 13. E, e aí entra no calendário de avaliação final, que tem que ser do dia 15 até o dia, acho que o dia 21, se eu não me engano, mas a gente vai fazer no dia 20 a nossa avaliação final. Espero que ninguém fique de avaliação final, que todos sejam aprovados aí com média parcial acima dos 7,5 logo de cara, né? E a gente encerra as nossas atividades aí sem a necessidade de avaliação final. Vamos trabalhar para isso. Como é que eu estou pretendendo? Então aqui algumas coisas que eu só copiei e colei do plano de ensino. Eu vou disponibilizar o plano de ensino na íntegra para vocês irem acompanhando lá no Classroom. E aí então ficou dividido dessa forma, né? 36 horas de atividade presencial e 24 horas de atividade remota, tá? Que dá em torno de 40% das nossas atividades, que está de acordo aí a, com o previsto na resolução. Não poderia ultrapassar esses 40%, né? E aí eu então fiz essa divisão para que... Eu acho que eu coloquei uma outra atividade ali fora daquele período de junho que eu coloquei de modo remoto, porque a gente não vai... Eu acredito que esse período de junho que a gente vai tratar de modo remoto, eu acho que são só 20 horas, se eu não me engano, né? Eu coloquei uma outra atividade ali, como, por exemplo, lista de exercício, né? No dia que a gente tiver lista de exercício, não necessariamente a, né, eu vou disponibilizar a lista de exercícios para vocês, né? E aí eu posso fazer isso de modo remoto, por exemplo, né? Sem a necessidade que vocês tenham que ir na universidade só pegar uma lista de exercícios, por exemplo, né? Não faz muito sentido. E aí geralmente eu tenho adotado o critério de deixar um certo prazo para vocês entregarem a lista, então vocês vão receber a lista, mas não vão entregar a lista resolvida no mesmo dia, né? Não faz sentido então a gente manter, por exemplo, uma atividade dessa como atividade presencial. Mas enfim, a gente vai conversando aí a melhor forma de se organizar. Ah, e aí, como é que a gente tem adotado, né, para os alunos que estão, né, só para a gente conversar aqui, então eu vou disponibilizar aulas gravadas lá no Google Classroom, né, que é a plataforma que eu estou utilizando para postar as informações, né, da disciplina, né, as aulas eu vou postar lá,
as aulas gravadas. E aí geralmente eu faço também, ah, carrego isso no YouTube, né, que alguns alunos preferem assistir por lá, né. Geralmente eu tento deixar no Google Classroom uma versão mais não tão pesada da aula, né, um arquivo um pouco mais compacto para que, né, vocês tenham uma facilidade de baixar isso. Mas enfim. E aí então fica nas as duas opções, né? Assistir lá pelo YouTube de modo direto, vou disponibilizar o link. Geralmente eu disponibilizo no Google Classroom o link para o YouTube e a, o arquivo, né, da aula que foi gravada também no Google Classroom para que, né, se preferirem baixar, baixem a aula, se preferirem assistir direto no YouTube, assistam direto no YouTube. Tá? Tem essas duas opções. O que mais que a gente tem aqui? Então, a nossa situação aí de notas, né? Como é que tá dividido. Então vocês viram que eu programei ao longo das unidades, né? Finalizou uma unidade, a gente tem uma lista de exercício. E aí a cada 2 unidades eu defini uma avaliação parcial. Tudo isso vai ser juntado, vai ser contado aí como nota, tá? As listas de exercício, geralmente, eu não costumo utilizar a lista de exercício para computar nota, né? Geralmente as listas são mais para treino, tá? Mas aí como a gente está também nesse momento de adaptação aí né, de retorno presencial, não retorno, eu vou manter ainda esse formato, né? Então, listas, né, de novo, correspondendo aí a metade da nota parcial, né? E na sequência a gente faz uma avaliação que corresponde à metade da nota parcial, ou seja, 2 listas de exercício, cada lista 2,5 pontos, e na sequência a gente finaliza a avaliação das 2 unidades com uma avaliação parcial que vai ter nota variando aí de 0 a 5, né? Juntou tudo, juntou as 2 listas, juntou essa avaliação parcial, né? Teríamos uma nota aí entre 0 e 10, que seria a nota, que vai ser a nota que vai ser lançada no portal, tá? E é a mesma coisa, né? A segunda nota são as listas 3 e 4 e a segunda avaliação parcial, né? A nota terceira, ou a terceira nota, é a lista 5 e a lista 6, né? Que somadas dá 5 pontos, mais 5 pontos da avaliação parcial. Certo? Então, vamos manter esse formato aí de notas. No final, a gente tem 3 notas só, tá? Só vão ser lançadas 3 notas no, no portal do aluno. Certo? O que mais que temos aqui? Assim, e aí a gente finaliza então com as nossas referências, né? Referências basicamente são os volumes de Fundamentos de Matemática Elementar. Eu não sei se são se são essas edições que estão disponíveis na biblioteca do Instituto. Eu acho que essas são as mais atuais. Talvez o que estejam lá não sejam essas. Mas enfim, é a coleção bem famosa de livros aí, né? Ah, recomendo aí como investimento, né, para quem deseja seguir, né, nessa área de atuação de matemática, né, como professor de matemática. O curso aí tem 2 vertentes, matemática e física, mas para aqueles que pretendem
caminharem para a área da matemática, recomendo aí como uma opção de livros interessantes para vocês, principalmente para trabalhar conteúdos de nível médio, tá? Essa coleção de livros é fantástica, né? Fundamentos de Matemática Elementar. São 11 volumes no total, e o que a gente vai utilizar nessa disciplina é o volume 5, o volume 4 e o volume 11, tá? O volume 4 é análise combinatória, e entra uma parte de probabilidade que a gente não vai abordar, tá? Mas basicamente a gente vai pegar a parte de análise combinatória desse droga, desse volume. Ah, o volume 4 já trata da questão de matrizes, determinantes, né, e sistemas, né, que é a parte que a gente vai abordar na disciplina. E aí o volume 11 é matemática financeira, basicamente, que a gente vai pegar desse volume 11, ok? Além dessas referências básicas, né, a gente tem outras referências complementares que eu coloco aqui para vocês, né, se quiserem consultar como referência complementar e fiquem à vontade, mas basicamente a gente vai trabalhar com esses três volumes da coleção de Fundamentos de Matemática Elementar. Ok, senhores? Então, esse é o nosso plano de ensino. A versão em PDF eu vou disponibilizar para vocês lá, lá no, lá no Google Classroom, tá? É, e aí, então, são essas informações que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? É uma aula bem curta, né, de apresentação do plano de ensino. E a ideia é trazer essas informações básicas aí do funcionamento da disciplina. E geralmente eu não ministro aula nesse primeiro momento, né? As aulas começam a contar a partir da nossa segunda aula, ok? Então, senhores, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, né, nos canais que vocês já conhecem, né? Podem me procurar de modo direto no WhatsApp, ou mandar e-mail, ou fazer questionamentos lá no Classroom, que na medida do possível eu vou respondendo a vocês o mais rápido que eu puder. Então, senhores, é isso. Espero que a gente tenha um semestre produtivo, tá? Ah, são essas informações. Um grande abraço a todos. A gente se vê na aula de quinta-feira já, né? Quinta-feira já é a nossa primeira aula.